Esse vídeo é uma continuação do vídeo anterior. Caso você esteja entrando aqui pela primeira vez, convido-o a assistir aos vídeos anteriores disponibilizados na playlist. Também peço que se inscreva e ative o sininho para não perder leituras futuras. Obrigado. Capítulo 7. A Coca Renault. Entre os novatos, destacam-se Lúcio Bernal, de Bogotá, Pablo Escobar, Gustavo Gaviria e Juan Yepes, todos da capital de Antioquia. Voadores como Pablo Escobar estão em plena ascensão. Escobar está em segundo no geral, a 13 pontos do líder. Nesses dois parágrafos e de maneira breve, o jornal El Tiempo, de Bogotá, noticiou no primeiro semestre de 1979 o desempenho de meu pai e de Gustavo Gaviria numa das corridas válidas pela Copa Renault, que era disputada no Autódromo Internacional ao norte da capital do país. O gosto por participar de competições de alta velocidade surgira anos antes, quando haviam juntado uma boa quantidade de dinheiro por conta do tráfico de drogas e, inquietos, procuravam outras atividades para se distrair. Antes, meu pai competira em corridas de motocross numa pista conhecida como Fureza, nos terrenos contíguos à Sofada, a montadora de Renault em Envigado e arredores. Ele ia bem, ficava nas primeiras posições, mas um acidente feio causou-lhe feridas em várias partes do corpo que demoraram vários meses para cicatrizar. Os automóveis despertavam no meu pai uma paixão enorme pela velocidade, e por isso o anúncio de que, na tradicional Copa Renault, que acontecia todos os anos no autódromo, novatos seriam aceitos, e não apenas profissionais, avivou sua vontade de correr. Gustavo não ficou atrás. A nova categoria não tinha muitos pré-requisitos. Um Renault 4 original, ao qual era permitido fazer algumas modificações no motor e na suspensão. As demais customizações eram ao gosto do competidor. Animados, meu pai e Gustavo compraram 10 Renault 4 com motores de 1000 cilindradas e os entregaram para um engenheiro que trabalhara na Sofasa, a montadora de tais veículos em Envigado, para que fizesse as reformas que eles queriam. Assim, instalaram uma gaiola de segurança dentro da cabine, substituíram os amortecedores originais por outros de competição, rebaixaram o cabeçote do motor e alteraram o diagrama do comando de válvulas. Com os veículos prontos para a competição, meu pai e Gustavo se inscreveram pelas equipes Bicicletas Ocito e Depósitos Cundinamarca. Juan Yepes também correu ao lado deles. Meu pai ficou com o carro número 70 e Gustavo com o 71. Jorge Luiz Ochoa patrocinou a equipe Las Margaritas, com 4 veículos, mas ele mesmo não participou. Porém, Fábio, seu irmão mais novo, sim. Meu pai e Gustavo levaram tão a sério a participação que antes da primeira corrida enviaram 2 de seus empregados para arranjar os últimos detalhes em Bogotá. Compraram um furgão e encheram-no de peças de reposição para seus R4. Contrataram por um ano um engenheiro e 5 mecânicos para cuidarem de seus veículos e pagaram uma grana preta por um espaço grande nos pits, onde, além dos mecânicos e dos carros, ficava boa parte da família. Mas ainda faltava uma excentricidade. Meu pai reservou um andar inteiro no Hotel Hilton, o último andar, e pagou um ano adiantado. Foi um exagero enorme, porque os quartos foram ocupados em apenas 6 fins de semana. Em meio à excitação pela novidade de participar de uma corrida de carro, meu pai pensou numa piada, que a Copa Renault devia se chamar, na verdade, Coca Renault. E tinha razão, porque naquele ano, além dele e de Gustavo, outros traficantes de Medellín e de Cali também participaram. A primeira corrida válida foi marcada para um domingo, dia 25 de fevereiro de 1979, mas meu pai e Gustavo viajaram de helicóptero já na segunda anterior, para inscrever seus veículos e apresentar os exames médicos. Em uma maleta, meu pai levou 200 milhões de pesos em dinheiro para os gastos daqueles dias. Não obstante, o resultado do exame físico de meu pai não foi bom, porque o encefalograma indicou que ele não era apto para pilotar carros de corrida. Mas, como ele resolvia qualquer problema com o dinheiro, subornou os médicos, pedindo na cara de pau que alterassem o exame e autorizassem a emissão do comprovante, com o qual pôde então competir.
O clima antes da abertura da Copa Renault era festivo e o autódromo estava completamente lotado de fãs do esporte. A equipe Las Margaritas causou curiosidade nos presentes, pois chegou num ônibus novo que na parte de trás tinha uma mecânica e na frente uma oficina ampla e bem equipada. Era algo nunca antes visto no automobilismo nacional, como disseram os jornalistas que cobriam o evento. Meu pai saiu para a pista com um chamativo macacão laranja e Gustavo com um vermelho. Na corrida de abertura, os dois novatos mostraram habilidade para pilotar, mas ficaram na terceira e quarta posições, respectivamente. Mesmo assim, os jornais do dia seguinte teceram bons comentários e os especialistas afirmaram que Antioquia havia mandado bons pilotos para se somar à acirrada competição. Meu pai, Gustavo e toda a família foram aquela tarde comer no restaurante Las Margaritas, propriedade de Fábio Ochoa Pai, que era perto do autódromo. Lá, avistaram um homem de chapéu, que parecia ser do campo, sentado sozinho a uma mesa a quem nunca haviam visto. Era Gonzalo Rodrigues Gacha, que aparecia ali nos fins de semana para vender cavalos. Nas corridas oficiais seguintes pela Copa Renault, algumas realizadas em Cali e Medellín, meu pai e Gustavo chegavam no sábado de helicóptero e voltavam na segunda de manhã. Ao longo do campeonato, os dois ocuparam lugares na parte de cima da tabela geral, e meu pai, inclusive, chegou a ficar em segundo, mas haviam dois ótimos pilotos que não os deixavam chegar perto da liderança. Eram Álvaro Mejia, patrocinado pela empresa Roldan Autos, de Cali, e Lúcio Bernal, que tinha o patrocínio da Supercar Hertz, de Bogotá. O duelo entre Mejia e Bernal pelo primeiro lugar continuou até o fim do campeonato em novembro de 1979, sem que as estratégias de que meu pai se valeu para vencê-los surtissem qualquer efeito. Primeiro gastou muito dinheiro contratando dois engenheiros automotivos que tentaram sem êxito melhorar seu carro. Chegou inclusive a oferecer-lhes quantias extras de dinheiro por cada quilo que conseguissem retirar do veículo. Depois, quando alguém lhe disse que um engenheiro da Renault na França havia preparado vários motores para competir em corridas como essa na Colômbia, mandou comprar 3, mas nada funcionou. No fim, meu pai ficou em quarto lugar e Gustavo em nono. Decepcionados, os dois não quiseram mais saber de corridas de carro. Como era de se esperar, a participação de meu pai e de Gustavo não foi isenta de historietas e detalhes pitorescos. Primeiro, o entusiasmo e a gastação de dinheiro levaram a comprar dois luxuosos e velozes Porsches SC911, um deles tendo pertencido ao famoso piloto brasileiro Emerson Fitifa. Meu pai mandou pintá-lo de branco e vermelho e colocou o número 21 no dele, e Gustavo, o 23. Segundo, uma tarde de domingo, chegaram ao Hilton após uma corrida e subiram para os quartos do último andar. Um mecânico da equipe jogou uma balaça vazia pela janela, que acabou batendo no ombro de um guarda-costas que naquele momento acompanhava o presidente Júlio César Turbay Ayala. Os homens de segurança do líder político subiram correndo para ver o que estava acontecendo e encontraram 40 pessoas numa animada confraternização. Para não aumentar a importância do incidente, os guarda-costas de Turbay retiraram do edifício quem não fosse hóspede. Terceiro, uma outra tarde, quem chegou ao hotel para falar com meu pai foi o célebre músico e pianista Jimmy Salcedo e uma das dançarinas do grupo Las Supernotas. Essa bela mulher lhe disse que queria correr no autódromo e pediu que o patrocinasse. O assunto morreu ali, porque pouco depois meu pai se retirou das competições. Quarto, a Copa Renault foi transferida para Cali num fim de semana, e meu pai e toda a equipe ficaram hospedados no Hotel Intercontinental, onde, por acaso, estava o cantor espanhol Júlio Iglesias, que naquela noite de sábado ia se apresentar no Los Años Loucos. Meu pai comprou mais de 100 ingressos e convidou todos os rivais. Em sua rápida passagem pelo automobilismo, meu pai conheceu várias pessoas que mais adiante teriam papéis determinantes em sua vida, em seus negócios e em suas guerras. Gonzalo Rodrigues Gacha, o mexicano, o solitário homem que vendia cavalos, seria, meses depois, o principal sócio de meu pai no tráfico de cocaína, e juntos viriam a desafiar o poder do Estado. Ricardo Curtilla Londônio,
um experiente automobilista que naquele ano correu no autódromo a bordo de um Dodge Alpine e que, além do mais, foi o primeiro colombiano a competir na Fórmula 1, tempos depois seria o encarregado de satisfazer os caprichos de meu pai por meio de uma empresa de importações e exportações que montou em Miami. Hector Roldan, patrocinador da equipe Roldan Autos e cujo piloto principal, Álvaro Mejia, ganhou em 1979 a Copa Renault para novatos, e meu pai ficaram muito amigos na competição. Ele era proprietário de uma concessionária de veículos em Cali e, conforme algumas pessoas próximas a meu pai me contaram, era também um poderoso traficante de drogas no oeste do país. Quando minha mãe não ia a Bogotá para ver meu pai correr, Roldan levava belas mulheres para ele no Hotel Hilton. Fez o mesmo depois na Fazenda Nápoles, onde era um convidado frequente. Anos mais tarde, meu pai resolveu chamar Roldan para ser padrinho de minha irmã Manuela, que estava para nascer, mas minha mãe se opôs, furiosa, porque sabia que ambos ficavam andando para cima e para baixo com mulheres. Se você chamar esse Roldan, eu não deixo a menina ser batizada, e quando ela crescer, decide quem quer que seja o padrinho dela. Meu pai cedeu, e acabou convidando Juan Iepes Flores para ser padrinho de Manuela. Juan era um militar da reserva, jovem, de boa aparência, culto, amável com todo mundo e sempre sorridente. Com ele, meu pai correu a Copa Renault, e deram-lhe o apelido de John Lada, porque foi um dos primeiros importadores das caminhonetes russas Lada, lançadas no mercado colombiano em 1977. Capítulo 8. Excentricidades. Este relato pretende apenas mostrar como foi uma época que acabou mais de 20 anos atrás. Por conta da opulência, mergulhamos num turbilhão de excessos, gastos extravagantes e desperdícios. Minha intenção não é contar vantagem, quero apenas mostrar o mundo no qual cresci. Em meu 9º aniversário, no ano de 1986, recebi um presente singular, que, para mim, em minha imaturidade, não teve grande significado. Uma caixinha com as cartas de amor originais que Manuela Sáenz escreveu para Manuel Bolívar. Também ganhei várias medalhas do libertador venezuelano. Dados sobre a Fazenda Nápoles. Tinha posto de gasolina próprio, oficina mecânica e funilaria para carros e motos, 27 lagos artificiais, 100.000 árvores frutíferas, a maior pista de motocross da América Latina, um parque com dinossauros em escala real, 2 heliportos e pista de pouso de 900 metros, 1.700 trabalhadores, 3.000 hectares, 3 zoológicos e 10 casas espalhadas pelo terreno. No Natal, um dos helicópteros de meu pai era usado para distribuir natila, bolinhos e até morcela. Sem dúvida, uma maneira muito peculiar de aproximar a família. Os chocolates de minha primeira comunhão e os invites para ela foram trazidos da Suíça no jatinho de meu pai. O chefe permanente no edifício Mônaco chamava-se Gregório Cabeças. Minha mãe o mandou para o país europeu para que escolhesse os chocolates e o design dos invites, e de quebra pagou-lhe o melhor curso de chocolatier. Na volta, o jato fez escala em Paris para pegar 20 garrafas de Pétreus, um Pomerol de 1971, um dos vinhos franceses mais bem cotados do mundo. 19 garrafas acabaram depois indo para o lixo, porque ninguém as tomou, e alguém disse para serem jogadas fora por estarem velhas. As flores para a cobertura de 1.600 metros quadrados dos 2 andares do edifício Mônaco eram trazidas 2 vezes por semana no avião de meu pai. Quando minha mãe pediu permissão para fazer isso, meu pai respondeu: "Meu amor, se Onassis mandava buscar pão quente em Paris para Jaqueline, eu mando um avião para lhe trazer flores de Bogotá." Nas festas de família, eram frequentes as rifas de quadros de artistas famosos, assim como de esculturas e antiguidades. Eu tinha 13 anos, e meu pai resolveu que, para minimizar os riscos à minha segurança, eu deveria ter um apartamento de solteiro. O lugar tinha 2 quartos grandes, o meu com espelhos no teto, um bar meio futurista, um tapete de zebra na sala e uma cadeira de Vênus. Minha mãe mandava bordar toalhas de mesa de linho em Veneza, na Itália. Eram para a mesa de jantar de 24 lugares do edifício Mônaco.
Por causa do tamanho e do nível de detalhes, as funcionárias demoravam 3 a 4 anos para terminá-las. Além disso, a famosa joalheria dinamarquesa Georg Jensen desenhou e fabricou um conjunto de louças de prata com os monogramas dos sobrenomes Scobb e Enal entrelaçados. Quando minha mãe fez o pedido, lhe disseram que desde a época da realeza não recebiam uma encomenda tão grande quanto a nossa. A conta, $400 mil. Contudo, toda a louça foi roubada em Medellín em 1993. Meus pais tinham a ideia de construir a casa de seus sonhos em um dos melhores terrenos do bairro de El Poblado. Para tanto, contrataram os serviços de famosos arquitetos californianos que enviaram as plantas e a maquete de um projeto de 4.600 metros quadrados. A decoradora de minha mãe disse aos gritos: "Esses arquitetos estão malucos. O hall da casa é maior que o do Hotel Intercontinental e dá para andar de carro nos corredores." A coleção de carros de meu pai incluía uma limusine Mercedes verde militar que pertenceu a Carlos Leder e, antes dele, a um alto funcionário do governo alemão na Segunda Guerra. Uma motocicleta italiana Moto Guzzi, propriedade de um general próximo ao ditador Benito Mussolini. Um Mercedes preto conversível modelo 1977, uma diligência do Velho Oeste que importou dos Estados Unidos, com interior de couro, cortinas e detalhes em madeira, e um Porsche Carrera GT, cor de café, seu primeiro carro de esportes. Em 1988, quando fiz 11 anos, já possuía uma coleção de quase 30 motos de alta velocidade, bem como motocross, triciclos, quadriciclos, karts e bugres das melhores marcas. Tinha também 30 jet skis. As festas temáticas eram as preferidas de minha mãe, tanto que mandava um alfaiate até a casa das famílias convidadas com a ordem de desenhar cada fantasia. Tudo por nossa conta. Assim, comemoramos os 500 anos do descobrimento da América com 3 pequenas caravelas na piscina e trajes da época. Também houve uma festa temática sobre a vida de Robin Hood, com arcos e flechas, espadas e cavalos. Todos os encontros e festas organizados por minha mãe contavam com o nosso fotógrafo pessoal, que esteve inclusive no velório de meu pai. A festa de Halloween era especial e havia um prêmio para a melhor fantasia. Durante os 6 ou 7 fins de ano que passamos em Nápoles, meu pai mandou trazer da China contêineres repletos de fogos de artifício. Gastava $50 mil em cada um. A metade dava de presente para seus homens e o restante era para nós. Nos primeiros dias de janeiro, sobravam tantos que muitas caixas nem eram abertas. Quando minha mãe estava grávida de Manuela, foi várias vezes a Bogotá com o jato de meu pai. Uma famosa estilista fazia suas roupas de gravidez. O maior prêmio do campeonato particular de tênis do edifício Mônaco era um automóvel 0 km. Participavam apenas familiares e amigos, e se o ganhador fosse rico, doava o carro para uma família mais pobre. Outras excentricidades. Um maquiador e um cabeleireiro arrumavam minha mãe todos os dias. Nas toalhas era bordado o nome de cada propriedade: La Manuela, Nápoles. As empregadas domésticas usavam uma roupa especial, recebiam um curso de maquiagem e minha mãe pagava uma manicure para elas. Violinistas faziam a música de fundo dos jantares no edifício Mônaco. Capítulo 9. Fazendo demais pelos amigos. Em julho de 1981, um coronel da 4ª Brigada do Exército de Medellín entregou a um amigo de meu pai uma fita cassete com várias gravações em que militantes do M19, Movimento 19 de Abril, organização de esquerda na Colômbia, falavam de sequestrar um mafioso e cobraram um resgate muito alto. Meu pai recebeu a fita. Nessa época, ele já havia formado seu poderoso aparato militar, com rapazes muito jovens recrutados das regiões mais degradadas da cidade e que haviam começado a trabalhar com ele como seguranças, pistoleiros, administradores de rotas do tráfico e também como meus guarda-costas, embora eu tivesse apenas 4 anos de idade. Após escutar com atenção a gravação,
que não deixava dúvidas a respeito das intenções dos guerrilheiros, meu pai rapidamente averigou que fora a divisão de Medellín do M-19 que dera a ordem do sequestro e resolveu ir atrás dos responsáveis. Com os contatos que acumulara no submundo do crime e nos órgãos de inteligência do governo, em uma semana, meu pai e seus homens identificaram 14 guerrilheiros, entre eles Marta Helena Correia, Luiz Gabriel Bernal, Euvêncio Ruiz, que Pinina encontrou hospedado numa espelunca em Bogotá, e Jorge Torres Victória, de apelido Pablo Catatumbo. Várias vezes meu pai me dissera que admirava o M-19 porque havia dado golpes de grande repercussão, como a tomada da Embaixada da República Dominicana e os roubos da espada do libertador Simão Bolívar e de 4.000 armas de uma guarnição militar, mas acima de tudo, porque no começo o grupo assaltava caminhões de leite e distribuía o produto pelos bairros pobres de Bogotá. Mas uma coisa era o M-19 mexer com o governo, outra, muito diferente, era se meter com a máfia. Correia, Bernal, Ruiz e Catatumbo foram levados sem violência para a sede da Antioquia Al Dia, uma rede televisiva regional que tinha o próprio telejornal, que meu pai havia comprado para entrar de cabeça nos meios de comunicação e no jornalismo, que o fascinavam. Essa era a fachada, porque na parte de trás da edificação funcionava um escritório do crime de meu pai. Ali falou com os guerrilheiros a respeito do sequestro que planejavam e os fez ver que a máfia do narcotráfico era muito poderosa e que ele dispunha de um forte braço militar que não se deixaria intimidar por ninguém. Em outras palavras, lhes disse que era o rei de Medellín. Sobre esse encontro com os membros do M-19, meu pai me contou que convocou 80 bandidos, muniu-os de armas novas e mandou que apenas as deixassem à vista, porque seu objetivo era amedrontá-los, não matá-los. Ainda assim, disse-lhes que ficassem alertas caso de um confronto não desejado. Os 4 integrantes do M-19 chegaram pontualmente ao encontro, a bordo de um carro discreto, do qual saíram visivelmente nervosos. Euvêncio Ruiz trazia nas mãos uma granada sem o pino. Apesar da ameaça implícita da granada, que poderia explodir a qualquer momento, e do olhar ameaçador do grupo de meu pai, o encontro ocorreu de maneira bastante cordial, e no fim, os guerrilheiros se comprometeram a não se meter com a máfia ou com suas famílias. Bem, comigo a coisa é muito fácil, senhores. Vocês não se metem comigo e eu não me meto com vocês. Não se enganem, prestem atenção. Vocês não mexeram nem um dedo e eu já sei das suas intenções. Então nem pensem em passar por cima de mim, porque posso acabar com vocês todos. Ou acaso algum dos nomes, endereços ou telefones do grupo de vocês está errado aqui? Meu pai disse olhando nos olhos de Euvêncio Ruiz. Para acabar de vez com o moral deles, sacou uma caderneta e leu um por um os nomes dos 14 guerrilheiros que integravam a divisão de Medellín do M-19, bem como os lugares por onde andavam e seus esconderijos. Finalmente, conforme me contaram alguns de seus homens, deu entre 10.000 e 15.000 dólares para os 4 guerrilheiros. A proximidade entre meu pai e os homens do M-19 se manteve com o tempo, a ponto de ele ter enviado Pablo Catatumbo para administrar um posto de gasolina perto de Miami Beach. Naquela época, os Estados Unidos enfrentavam uma crise de falta de combustível e não era fácil conseguir gasolina nos postos. Por isso, as autoridades haviam decidido que ela seria fornecida num sistema de rodízio entre os números pares e ímpares das placas. Comprando o posto, meu pai resolveu um problema logístico da sua organização, porque a partir da então, todos os veículos que distribuíam a cocaína em diferentes partes da cidade passaram a abastecer ali. Catatumbo ficou 5 meses nos Estados Unidos e depois voltou para a Colômbia. No entanto, o pacto com o M-19 foi quebrado em 12 de novembro de 1981, uma quinta-feira, com o sequestro de Marta Nieves Ochoa, um feito que meu pai qualificou como um ato de traição e uma afronta a ele.
Assim que Jorge Luiz terminou de contar ao telefone que 3 homens armados haviam sequestrado sua irmã, meu pai foi para a casa no bairro do Prado, onde Dom Fábio morava, e liderou as investigações para determinar quem estava por trás do sequestro. Logo descobriu que eram os integrantes do M19. Soube disso quando viu as fotografias do anuário dos formandos da escola dela e reconheceu 2 pessoas com quem havia se reunido 4 meses antes, Marta Helena Correia e Luiz Gabriel Bernal. Meu pai planejou os próximos passos, porque certamente os guerrilheiros exigiriam uns 12 milhões de dólares pelo resgate de Marta Nieves. Não demoraram a perceber que, na verdade, aqueles subversivos acharam ter encontrado nos narcotraficantes e em suas famílias uma fonte fácil e segura para financiar suas atividades. Chegaram a essa conclusão porque, além da tentativa de sequestro neutralizada por meu pai, também estiveram perto de capturar uma senhora de sobrenome Molina, em Medellín, e em Armênia, Carlos Leder, que conseguiu escapar com uma ferida de bala em uma tentativa de sequestro em sua fazenda. Nos dias seguintes, meu pai convocou uma grande cúpula do narcotráfico na fazenda Nápoles. Estiveram presentes em torno de 200 barões do tráfico de todo o país e alguns oficiais do exército, entre os quais foi consenso a decisão de não pagar pela soltura de Marta Nieves, e sim resgatá-la na marra. Assim, juntaram-se à operação de resgate o mexicano, Leder e Fidel Castanho, que contou que seu pai havia sido sequestrado e assassinado pelas FARC, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, e por isso concordava com a solução armada. A história de vida de Fidel comoveu meu pai, e a partir daquele momento os dois ficaram muito próximos. Tomada a decisão, meu pai assumiu o papel de coordenador e chefe do grupo de resgate, ao qual deram o nome de Morte aos Sequestradores, o MAS. Para facilitar a operação, Gerardo Kiko Moncada emprestou um enorme galpão situado bem ao lado da paróquia do Perpétuo Socorro, na rua Palácio. Enquanto isso, para proteger a família, meu pai fez minha tia Alba Marina sair da Universidade de Antioquia, porque ficara sabendo que Marta Nieves tinha sido sequestrada com a participação de uma estudante que, tempos antes, fora sua colega de classe. Para sua colega de classe. Colocando em termos militares, meu pai entrou em estado de aquartelamento e adotou o toque de recolher. Nossa casa, no bairro de Santa Maria de Los Angeles, se encheu de seguranças, que nos protegiam 24 horas por dia, e 95% das saídas foram restringidas, porque não se sabia como o M19 reagiria. Meu pai costumava chegar sem ter dormido às 8 ou 9 horas da manhã, depois das operações de busca e invasões, que ocorriam quase todas as noites. Ele, Penina, Pasquim, Chopo, Ayuca e Otto usavam uniformes do exército e saíam em caminhões militares do batalhão de Vila Hermosa, onde a cúpula do MAS se reunia frequentemente. Nessa época, a guarda pessoal de meu pai passou de 4 para 10 homens e começaram a me levar para o jardim de infância em uma caminhonete Toyota Land Cruiser blindada. Lembro que do lado de fora da Montessori School havia uma escolta armada permanente. Pablo, vão matar você! Cadê seu amor pelo seu filho? Você vai acabar sendo morto pelos seus amigos, como sempre. Você nem apareceu aqui em dezembro. Como a gente fica? Não vamos passar o Natal com você? Minha mãe se queixava. Meu amor, acontece que se eu não colaborar agora, como é que vou pedir ajuda mais pra frente? Temos que ficar juntos nessa, para que não volte a acontecer, respondia meu pai, que havia assumido o resgate de Marta Nieves como se ela fosse sua própria irmã. Fidel Castanho, Leder, mafiosos de outros cantos do país e oficiais do exército e da polícia interessados no avanço do resgate compareciam dia e noite ao galpão emprestado por Moncada. A família Ochoa inteira ficou praticamente trancafiada e cercada por homens que a protegiam, sem sair de sua propriedade em Envigado, onde recebiam as ligações de extorsão e gravavam as conversas com os sequestradores. Ao mesmo tempo, os guarda-costas mais próximos a meu pai recrutaram como informantes dezenas de jovens de Medellín. Em poucos dias, pelo menos 1000 pessoas haviam se somado às buscas por Marta Nieves.
Logo que meu pai e seus homens começaram a caçada feroz aos sequestradores, nos jornais regionais começaram a aparecer grandes anúncios, nos quais o MAS informava a sua criação, alertava a respeito do sequestro de Marta Nieves e dizia taxativamente que não daria um único peso ao M19 pelo resgate. Pouco depois, Leder deu dinheiro para várias publicações, nas quais explicou as razões para a existência do MAS e o porquê de sua luta contra o sequestro. De igual modo, num domingo da segunda semana de dezembro, foram lançados de um aviãozinho de meu pai milhares de panfletos sobre os estádios Atanásio Girardot de Medellín e Pascoal Guerreiro de Cali, com o aviso de que o M19 não receberia um único peso pelo resgate da sequestrada. A força militar do MAS começou a ser percebida com o passar dos dias, por causa da eficaz aliança entre meu pai, seus homens, o exército e a polícia. Dezenas de operações de busca começaram a ocorrer em diversos lugares da cidade e no Vale de la Burra, nas quais diversos suspeitos foram capturados e levados ao quartel do MAS, onde foram interrogados com métodos violentos. Ao mesmo tempo, meu pai mandou comprar mais de 150 rádios de longo alcance e entregar para os rapazes recém-chegados, e mandou que ficassem próximos de telefones públicos, esperando para ver se alguém se aproximava para fazer alguma ligação relacionada ao sequestro. Perto destes, dentro de um veículo, outros rapazes esperavam um sinal para sair e deter o suspeito. A estratégia funcionou, porque os guerrilheiros se comunicaram várias vezes com a família para a soltura de Marta Nieves. Como o telefone da família estava grampeado, a polícia rastreava o número e o lugar de onde a ligação havia partido e avisava imediatamente os homens de meu pai. Dessa maneira, vários suspeitos foram detidos. As capturas e os interrogatórios conduziram a uma casa no bairro de La América de Medellín, onde homens de meu pai e do exército tiveram um confronto armado com 3 guerrilheiros, que morreram no local. Lá, encontraram a carteira de identidade de Marta Nieves, mas ela já havia sido transferida para outro local. A intensa busca indicou que dali ela havia sido levada para a região próxima de San Antônio de Prado, a sudoeste de Medellín, local em que apreenderam acidentalmente a caminhonete de onde o M19 interceptava naquela época o sinal da TV aberta. Dali, foi levada para os municípios da Estrela e Montebello. O tempo passava, nada de encontrarem. Por isso, e numa clara mensagem de que estavam no encalço dos sequestradores, na noite de 30 de dezembro, o MAS deixou Marta Correia algemada na porta principal do jornal El Colombiano, com um cartaz que a apontava como sequestradora. Meu pai passou aquele fim de ano com os Ochoás, mas se propôs a atacar já nos primeiros dias de janeiro de 1982. A família de Marta Nieves publicou um anúncio em vários jornais com uma mensagem curta e direta. A família Ochoa Vázquez informa que não está disposta a negociar com os sequestradores do M19 que têm mantido a senhora Marta Nieves Ochoa de Yepes cativa, e não pagará nenhum valor por seu resgate, mas oferece a soma de 25 milhões de pesos, 25 milhões de dólares, a qualquer cidadão que dê alguma informação sobre seu paradeiro. Apesar disso, o anúncio não deu resultados e o MAS acabou perdendo a pista na busca. Os guerrilheiros detidos no galpão, uns 25, deram mostras reais de não saber onde estava Marta Nieves, e alguns líderes do M19, que naquele momento estavam na prisão La Picota de Bogotá, enviaram uma mensagem na qual negavam saber o paradeiro de Marta Nieves. Após a perda do rastro de Marta Nieves, a família Ochoa se mobilizou muito rápido e conseguiu a colaboração do ex-presidente da Venezuela, Carlos Andrés Pérez, que por sua vez falou com o general Omar Torrijos, o homem mais poderoso do Panamá. Torrijos encarregou o chefe da inteligência do exército, o coronel Manuel Antônio Noriega, de tentar entrar em contato com os chefes do M19, que estavam há muito tempo naquele país. O plano foi eficaz, porque 2 semanas depois, após uma difícil negociação, o M19 aceitou receber 1,2 milhões de dólares pela libertação de Marta Nieves. O acordo incluía soltar as 25 pessoas que meu pai mantinha reclusas no quartel do MAS,
e Elvêncio Ruiz foi deixado vivo dentro de um saco nas imediações do aeroporto de Guaymaral, no norte de Bogotá, pois estava detido na escola de cavalaria do Exército. Desse modo, 123 dias depois, Marta Nieves foi encontrada sã e salva no município de Gênova, estado do Quindío, e viajou imediatamente para sua casa em Medellín. Ao contrário do que se poderia pensar, o episódio não desencadeou uma guerra entre meu pai e o M-19. Pelo contrário, nos meses seguintes surgiria entre eles uma aliança que causaria muitos estragos no país. Capítulo 10. Papai Narco. Enquanto meu pai estava vivo, várias vezes perguntei qual era o montante de sua fortuna. Quanto tinha, porque escutava muita gente dizendo que ele era um dos homens mais ricos do mundo. Sempre respondia a mesma coisa. Um dia tive tanto dinheiro que perdi a conta. Descobri que era uma máquina de fazer dinheiro, então parei de me preocupar em ficar contando. Costumo ver citadas cifras astronômicas que representariam a fortuna de meu pai. A revista Forbes afirmou que ele tinha 3 bilhões de dólares, mas nunca ninguém tentou contatá-lo para verificar os dados. Em algum lugar, deparei com a desatinada quantia de 25 bilhões de dólares. Tenho certeza de que, se eu resolvesse determinar uma quantia, também estaria enganado. O tráfico de drogas deu a meu pai tudo, e também tirou tudo dele, até a vida. De modo que, pessoalmente, tenho sérias dúvidas sobre a rentabilidade a longo prazo desse negócio, pois acaba inevitavelmente se tornando um fator de poder e, por sua vez, de violência. Para mim, é um aviso suficiente. Este capítulo não pretende traçar um raio-x exaustivo da maneira como meu pai traficou cocaína. Quero apenas demonstrar de maneira breve que ele e um punhado de traficantes aproveitaram talvez o único momento em que era possível traficar sem grandes riscos, porque ninguém nos Estados Unidos, e menos ainda na Colômbia ou no resto do mundo, sabia da amplitude do alcance que o negócio da cocaína teria. Não conheço em detalhes as atividades de meu pai como narcotraficante, mas devo dizer que me esforcei para me aproximar o máximo possível dessas histórias em minha pesquisa para este livro. Ao voltar da longínqua cidade de Pasto, após ser solto da prisão nos primeiros dias de setembro de 1976, meu pai desceu do ônibus com os mesmos sapatos bege que calçava quando foi preso pela primeira e única vez em sua vida por tráfico de cocaína. No caminho até a casa de minha avó Hermilda, no bairro de La Paz, encontrou com Alfredo Ástado, a quem cumprimentou com um abraço apertado e pediu uma moeda para fazer uma ligação de um telefone público. Falou em código com alguém e desligou 2 minutos depois. Tendo chegado à casa de sua mãe, largou a bolsa em cima de um sofá e se sentou para descansar um pouco. Estava esgotado por causa da longa viagem do sul do país até ali, mas meus tios e os amigos de seu grupo do bairro que vieram vê-lo notaram em seu rosto uma estranha determinação. 2 horas depois, apareceu um homem que lhe entregou uma caminhonete Toyota nova e $200 mil em dinheiro. Ninguém nunca soube quem foi que mandou aquilo para meu pai, mas entenderam que o veículo e o dinheiro estavam de alguma forma relacionados com a ligação que ele havia feito. Naquele momento, para todos os que lá estavam, ficou claro que os 3 meses que ele permanecera na cadeia não haviam afetado seu objetivo de se tornar milionário por meios ilegais. Pelo contrário, naquela tarde, notaram ainda mais coragem nele, que após falar com seu contato em Loja, Equador, enviou até lá um de seus trabalhadores no veículo e com o dinheiro que lhe havia chegado, para comprar pasta de coca. No entanto, no dia seguinte lhe informaram que a polícia do município de La Virgínia, no estado vizinho de Risaralda, havia detido um veículo numa blitz e encontrara os dólares escondidos no sistema de ar do carro. Meu pai e Gustavo Gaviria correram até lá, pagaram uma generosa propina e voltaram com o veículo e o dinheiro. Longe de se amedrontarem, os dois decidiram ir buscar a pasta de coca direto no Equador. Dessa vez não tiveram inconvenientes, e a viagem foi importante para eles, pois conseguiram contatar alguns traficantes que meu pai conhecera na prisão de Pasto, que os ajudaram a encontrar os melhores provedores e rotas para levar a pasta de coca até a Colômbia.
De tanto ir e vir do Equador, montaram uma estrutura que lhes permitiu receber frequentemente carregamentos cada vez maiores de pasta de coca. Para tanto, contrataram um coronel do exército equatoriano, a quem começaram a pagar muito bem. Ele se tornou a ponte entre os vendedores em Loja e uma duzena de trabalhadores que recebiam até 20 quilos de alcaloide camuflados dentro de blocos de madeira ocos. Levando a carga no ombro, iniciavam uma longa travessia pela selva, em trajetos a pé de 15 ou 20 horas seguidas até o rio San Miguel, na fronteira entre a Colômbia e o Equador, onde funcionários de meu pai a recebiam. Os blocos de madeira eram transportados em pequenos caminhões que faziam um longo percurso, de cerca de 1.000 quilômetros, até as cozinhas que meu pai e Gustavo Gaviria haviam montado em modestas propriedades nas zonas rurais dos municípios de Guarni, Marinilla e o Santuário, no leste de Antioquia. Tinha ficado para trás a época perigosa em que meu pai havia inclusive escondido na escola do bairro de La Paz os produtos químicos que usava para processar a pasta de coca. No entanto, faltava chegar ao elo seguinte da cadeia do tráfico de drogas, o consumidor, que estava distante porque meu pai e Gustavo Gaviria ainda vendiam a coca processada para traficantes que chegavam dos Estados Unidos para comprá-la em Medellín. Cansado de ter de ficar se dividindo entre as casas de minha avó Hermilda e a de sua sogra para dormir, sem poder ficar o tempo todo com minha mãe que estava prestes a dar à luz, meu pai alugou um apartamento a alguns metros do supermercado La Candela, uma rede popular num bairro de Medellín conhecido como Castropol. Assim, de uma hora para outra, meu pai saiu do bairro de La Paz, 13 anos após chegar ali, ainda muito pobre, com uma mão na frente e a outra atrás. Naquele momento, o dinheiro ainda não era abundante, porque o narcotráfico é um negócio arriscado, em que hoje você pode ser rico e amanhã estar com milhões de dívidas. Meu pai vivia assim, pois não conseguira ainda começar a pelechar, isto é, a progredir. Mas ele tinha certeza de que aquele era seu caminho, a onda que muitas vezes não dava conta nem de pagar o aluguel. Alguma venda grande de coca deve ter acontecido, pois semanas depois chegou à sua casa com um caríssimo Porsche Carrera GT conversível. Minha mãe nem carro tinha ainda, embora de vez em quando lhe emprestassem uma caminhonete Toyota vermelha. Foi nessa época que nasci, em 24 de fevereiro de 1977, na Clínica do Rosário, no bairro de Boston, em Medellín. Minha mãe tinha apenas 15 anos, e Sofia seria minha babá desde então. A abundância começou a aparecer quando meu pai pôde enfim comprar uma casa bem ampla no bairro de Provença, no luxuoso distrito de El Poblado, a qual depois vendeu para um rico empresário de Medellín que só recebia em dólares, $82.000. Meses depois, meu pai tirou sua família do bairro de La Paz. Para minha avó Hermilda, deu uma casa na região do estádio e acomodou as irmãs em apartamentos próximos à casa, e mais tarde em El Poblado, uma das regiões mais promissoras de Medellín. O avô Ebel já havia voltado para sua propriedade em El Tablazo, e meus tios Roberto e Fernando moravam em Manizales e trabalhavam na fábrica de bicicletas Ocito. Ou seja, toda a família Escobar Gaviria saiu de La Paz quando meu pai enfim começou a ganhar muito dinheiro. O negócio ilegal ia tão bem que meu pai e Gustavo cancelaram os seus tradicionais encontros nas sorveterias do bairro, e meu pai resolveu montar um escritório em nossa casa. Mas meu tio Mário Henao sugeriu que meu pai não misturasse sua vida familiar com os negócios. Meu pai ouviu o conselho e se transferiu para um escritório muito próximo da igreja de El Poblado. Depois iriam para um lugar muito maior, a 100 metros do centro comercial Oviedo, no recém-construído edifício Torre La Vega, onde ele e Gustavo compraram o quarto andar inteiro para despacharem e desenvolverem suas coisas. A compra de imóveis nos melhores lugares de Medellín foi uma prova irrefutável de que meu pai começava a ser dono de uma grande fortuna. Mas não apenas ele, porque muitos outros traficantes aproveitaram o desconhecimento que havia nos Estados Unidos e na Colômbia sobre o tráfico de cocaína. Seus governos e autoridades tampouco sabiam que nas longínquas terras da América do Sul um lucrativo negócio estava no forno, negócio que 40 anos depois ainda não desapareceu, pelo contrário, cresceu exponencialmente, pois nunca deixou de ser rentável.
Não podemos esquecer do fato de que, naquela época, a cocaína era bem vista nos círculos sociais norte-americanos. Foi assim que a prestigiosa revista Newsweek a apresentou em sua edição de maio de 1977, 3 meses após meu nascimento, dizendo num artigo que, nas grandes festas das celebridades em Los Angeles e em Nova York, era moda distribuir cocaína em bandejas de prata, acompanhada por um fino caviar beluga e champanhe Dom Perignon. O fato é que, com a estrutura que já haviam montado em meados de 1977, em pouco tempo meu pai e Gustavo encontraram suas próprias rotas para levar a cocaína até os Estados Unidos, onde os sistemas de controle nos aeroportos e nos portos eram muito deficientes. A ingenuidade das autoridades de então facilitou seu trabalho, pois não precisavam de grandes esforços para camuflar a droga. Naquela época não havia raios-x nos aeroportos, nem cachorros farejadores, nem agentes, nem revistas e inspeções exaustivas. Uma simples maleta com fundo falso era suficiente para levar muita droga sem risco de ser detectada. Tampouco existiam leis muito específicas sobre o tema e o tráfico de cocaína era considerado simples contrabando. A demonização e a criminalização do negócio viriam depois. Meu pai me contou uma vez que ele e Gustavo ensaiaram sua primeira remessa com 100 quilos de cocaína num avião bimotor Piper Seneca, que chegou sem qualquer contratempo a um pequeno aeroporto de Opa-locka, um terminal aéreo privado no coração de Miami em que pousam apenas as luxuosas aeronaves dos norte-americanos ricos. Quando lhes confirmaram que o carregamento havia chegado em segurança, meu pai e Gustavo fizeram uma grande festa para celebrar o fato na discoteca Kevin's de Medellín, na qual houve muita bebida e belas mulheres. Estavam diante de uma mina de ouro, porque o quilo já processado custava para eles 200 mil pesos na Colômbia, aproximadamente $5.000 na época. Já chegado em Miami, incluindo as despesas de transporte e seguro, tinha um custo total de aproximadamente $6.000. E, vendido em quantidades menores nas ruas, um distribuidor atacadista como meu pai podia chegar a receber $20.000 por quilo no sul da Flórida, ou de $25 a $30.000 em Nova York. Apesar da alta rentabilidade, a verdade é que meu pai só recebia 10% do valor de cada quilo, porque o restante ficava com os revendedores norte-americanos, que, além de tudo, adicionavam cal, aspirina, vidro moído, talco ou qualquer pó branco à cocaína. De 1 quilo de coca puríssima, conseguiam fazer render 3 ou 4, que eram vendidos por grama e podiam gerar um ganho de até $200.000 cada. O negócio começou a crescer feito massa de pão, e meu pai e Gustavo encontraram grandes provedores no Vale do Alto Huallaga, no norte do Peru, onde começava a se configurar um dos maiores centros de fornecimento de pasta de coca do continente. Novos jogadores entraram no negócio e pouco a pouco deixaram de lado os trabalhadores que caminhavam muitas horas para transportar alguns quilos de coca. De uma hora para outra, apareceram também pilotos experientes que mudaram a dinâmica do tráfico de drogas. Meu pai e Gustavo encontraram neles o ingrediente que faltava para se tornarem os líderes do negócio. Então, criaram uma espécie de ponte aérea entre as pistas de pouso clandestinas nas regiões de Monson e de Campanilha, no Alto Huallaga, e as que eles haviam construído no leste e no Magdalena Médio de Antioquia. Enormes carregamentos de pasta de coca começaram a chegar 2 ou 3 vezes por semana, após cruzarem sem qualquer contratempo o espaço aéreo de pelo menos 4 países. O êxito de meu pai e de Gustavo atraiu os olhares de outros pequenos e grandes traficantes de drogas que os procuravam para fazer negócios. Entre eles estava Fidel Castanho, que um dia chegou ao escritório de meu pai e com Gustavo, para dizer que tinha contatos nas extensas plantações de folha de coca em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, onde produziam grandes quantidades de pasta base de coca. A empatia de todos pelo negócio foi geral e, quase imediatamente, começaram a trazer carregamentos de cerca de 300 e 500 quilos num avião que pousava em uma propriedade no município de Obando, ao norte do Vale do Cauca. A droga era recolhida ali em um ou vários veículos e era levada às cozinhas em Antioquia. Assim, começou a relação entre meu pai e os irmãos Castanho, que por muito tempo seria cheia de cumplicidades, tantas que Fidel contou a meu pai um de seus maiores segredos,
que um de seus principais contatos nos Estados Unidos para vender a droga era o famoso cantor Frank Sinatra. Como já assinalei antes, naquela época os Estados Unidos eram um enorme buraco, porque ainda não haviam sido criados sistemas de controle nos aeroportos, estradas e portos que detectassem o pó branco que entrava aos montes no país. Essas falhas foram aproveitadas por narcotraficantes colombianos e de outros países, que repartiram a seu bel prazer o enorme território norte-americano e o inundaram de cocaína. Os mafiosos de Medellín, tendo meu pai como cabeça e Gonçalo Rodrigues Gacha, o mexicano, Gerardo Kiko Moncada, Fernando Galeano, Elkin Correia e muitos outros, tomaram conta do sul da Flórida e dos estados próximos. Os de Cali, os Rodrigues, Pacho Herrera e Chepe Santa Cruz, principalmente, ficaram com a New York, com a Big Apple. O mercado era tão grande e promissor que nunca houve conflitos. Ao contrário, mantiveram por anos uma notável proximidade e cumplicidade, que somente se romperia por fatos alheios ao negócio. Como já tinham conseguido fazer chegar um carregamento pelo aeroporto de Opa-locka, este foi por mais de um ano o lugar por onde meu pai preferiu traficar. Pequenos aviões executivos, carregados no início com 100 ou 120 quilos, mas depois com 300 ou 400, aterrissavam ali 2 ou 3 vezes por semana após fazerem escala em Barranquilla, no norte da Colômbia, e em Porto Príncipe, a degradada capital do Haiti. Os pilotos das aeronaves apresentavam planos de voo em que diziam que levariam turistas em busca de sol e centros comerciais para fazer compras. Mais tarde, Carlos Leder se juntaria ao lucrativo negócio com sua famosa ilha particular com pista de pouso nas Bahamas. Muita cocaína também foi transportada por barco naqueles anos dourados. As embarcações saíam dos portos de Necoclí e Turbo, no Mar do Caribe, e chegavam carregadas de bananas ao de Miami. Não eram revistadas porque as frutas iam perfeitamente empacotadas e não causavam suspeitas. Mas, na verdade, seus compartimentos de armazenamento guardavam até 800 quilos do alcaloide. Essa foi uma rota famosa, conhecida na máfia como Platanal. A cocaína que chegava em aviões e barcos era transportada para casas em áreas residenciais como Kendall e Boca Raton, onde os homens de meu pai aguardavam em esconderijos subterrâneos, enquanto os distribuidores locais, que pagavam em dinheiro, iam buscá-la. Os novos donos da cocaína tinham uma maneira bem simples de distribuí-la por toda Miami e seus arredores mais próximos, como Fort Lauderdale, Pompano Beach e West Palm Beach. Ligavam para seus clientes e marcavam de se encontrar em lugares públicos não muito cheios. O negócio não poderia ir melhor. A droga era vendida que nem pão quente. Naquela época, meu pai começou a viajar para Miami em voos comerciais. Hospedava-se no luxuoso Hotel Omni como gerente da Freedonian Petroleum Company. Uma piada interna, porque naquele povoado do sudoeste de Antioquia não há sequer uma gota de petróleo. Nesse caríssimo hotel, reservava um andar inteiro para receber diversos traficantes norte-americanos, aos quais agradava com festas até altas horas da madrugada. Na manhã seguinte, e após uma noite de excessos, os clientes de meu pai pagavam pela cocaína e recebiam as chaves de carros novos que estavam no estacionamento do hotel. No porta-malas do automóvel, encontravam a mercadoria perfeitamente embalada. Diamante. Esmeralda. Com os nomes dessas duas pedras preciosas, meu pai e Gustavo identificavam seus carregamentos de cocaína. Um carimbo com a imagem dessas gemas era impresso em cada pacote de 1 quilo. O mexicano escolheu o nome Reina e sua marca se tornou muito desejada pelos compradores americanos devido ao alto grau de pureza. Durante muito tempo, Diamante, Esmeralda e Reina foram indicadores de qualidade, embora a cocaína de meu pai tivesse começado a ficar com má fama porque sua qualidade não era das melhores, e os pacotes pareciam bolas deformadas improvisadas. Inclusive, uma vez um distribuidor, um perigoso mafioso gringo, devolveu um carregamento a meu pai. O episódio foi muito comentado no grupo, porque era a primeira vez que depois de ter desembarcado 1 quilo, voltava a seu país de origem. Sobre essa devolução, meu pai me contou um dia que de fato mandava cocaína de baixa pureza, porque, como bom malandro que era, achava que os consumidores eram uns viciados que não sabiam diferenciar entre a boa mercadoria e a ruim. Kiko Moncada era outro traficante que procurava chegar a um produto final com alto nível de pureza,
e seus pacotes sempre foram bem embalados e apresentados, como se fosse um produto de supermercado. Naquela época, os controles de movimentações financeiras internacionais eram quase inexistentes, e por intermédio de laranjas que abriram contas bancárias, meu pai recebeu centenas de milhões de dólares por canais oficiais. Basta lembrar daquelas imagens do célebre filme Scarface, em que os mafiosos entravam nos bancos para depositar seu dinheiro com bolsas cheias de dólares, sob o olhar complacente dos gerentes. Esse mercado crescente o forçou a mandar alguns de seus funcionários de confiança para receber parte do dinheiro e procurar alternativas para trazê-lo por debaixo dos panos para a Colômbia. Otoniel Gonçalves, de apelido Otto, foi o encarregado dessa tarefa por um tempo. Muitas vezes, as mesmas aeronaves que levavam a cocaína voltavam com enormes sacolas cheias de dólares, mas quando isso não era possível, meu pai tinha de optar por outras soluções. Importar máquinas de lavar roupa, das quais retiravam as peças grandes, deixando apenas a casca e as enchendo com maços de dólares. Também escondiam o dinheiro em maquinário industrial, carros novos trazidos por reconhecidas importadoras, motos, televisões, equipamentos de som e outros eletrodomésticos. Com o passar do tempo, meu pai não trazia mais apenas dólares, mas também armas de todos os modelos e calibres, pois surgira a necessidade de proteger os carregamentos. Não foi difícil para ele, porque naquela época existia nos principais aeroportos do país o chamado Correio das Bruxas, uma espécie de alfândega paralela que permitia a entrada de qualquer coisa sem deixar nenhum rastro em troca de uma generosa propina. A abundância de dinheiro abriu caminho muito rapidamente para todo tipo de excesso, como as festas, que em determinado momento chegaram a ser diárias. As discotecas Aquários e Kevins foram os lugares mais frequentados por meu pai, que comprou uma luxuosa cobertura num edifício próximo ao estádio de beisebol El Diamante, que ficava em uma rua diagonal à sede da 4ª Brigada do Exército. Ele chegava à noite a uma das boates e quase imediatamente se aproximavam belas mulheres que conversavam e bebiam enquanto ele tomava água e fumava seu baseado. Lá pelas 2 da madrugada, pagava a conta e convidava para seu apartamento quem ainda estivesse por ali. Obviamente, muitos queriam ir. Meu pai saía e atrás dele seguia uma caravana de não menos de 5 veículos cheios de mulheres bonitas, prontas para continuar farreando, sem hora para terminar. O crescimento vertiginoso da demanda por cocaína no mercado norte-americano alimentou a criatividade dos traficantes que procuraram novas rotas para facilitar o envio de seus carregamentos. Cada organização mafiosa fazia do seu jeito, mas meu pai encontraria o caminho mais rentável que se teve notícia no mundo do narcotráfico. A rota foi batizada pelas autoridades de Afânia, mas na verdade meu pai dizia que havia dado o nome de Fanny. Fanny era o nome do barco que ficava ancorado em alto mar na costa do Equador, que ele carregava com farinha de peixe e em seus enormes refrigeradores escondia até 4 toneladas de cocaína que sempre chegaram sem nenhum contratempo ao porto de Miami. Algumas pessoas que estiveram ao lado de meu pai me disseram que foi essa rota que de fato o tornou rico. Sua prosperidade econômica por conta da cocaína era incomparável, e ele começou a gastar o dinheiro sem reservas. Da ampla casa no bairro de Provença, onde minha mãe completou 17 anos, e meu pai lhe deu de presente uma serenata do grupo argentino Los Chauchaleros, nos mudamos para uma mansão no bairro de Santa Maria de Los Angeles, a 1,5 km de distância do Clube Campestre de Medellín. Um dia, meu pai resolveu que queria virar sócio do clube, mas a diretoria negou sua entrada porque, embora tivesse muito dinheiro, não pertencia a uma família tradicional, condição requerida pela conservadora classe alta de Medellín. Ele ficou furioso e, acostumado a ter sempre sua vontade feita, entrou em contato com alguns trabalhadores do clube e lhes pagou uma fortuna para começarem uma greve, alegando baixos salários. Assim se deu. E foi a primeira e talvez única vez que o clube metido à besta fechou as portas por vários dias. Quase uma semana depois da paralisação, ele foi até lá e se reuniu com os empregados. Patrão, por quantos dias mais você quer que a gente continue a greve? Por mais uns 15, eu vou pagar tudo o que vocês precisarem, não vai faltar nada. Ah, e eu queria pedir um favor.
Peguem o caminhão basculante, encham ele bastante com terra e vão dar umas voltas no campo de golfe para danificá-lo bastante. Depois, joguem toda a terra da caçamba dentro da piscina. Assim foi feito. Em nossa casa, no bairro de Santa Maria de Los Angeles, e com apenas 4 anos de idade, ganhei minha primeira moto, uma pequena Suzuki amarela, na qual meu pai mandou instalar rodas menores de cada lado, como as que se usam em bicicletas. Lembro que me ensinava a pilotá-la no final da manhã antes de ir para o escritório. Tirava as rodas laterais e corria atrás de mim, me segurando no assento, até que um dia me soltou. Deste dia em diante, me tornei um apaixonado por motos e pela indescritível sensação de liberdade que elas dão. A rentabilidade do narcotráfico levou meu pai a comprar suas 2 primeiras aeronaves, um helicóptero Hughes 500 branco, amarelo mostarda e vermelho, registro HK-2196, e um avião Aero Commander com 2 motores. Numa ocasião em que falávamos sobre essas aquisições, meu pai lembrou que em seu primeiro voo de helicóptero foi visitar uma pessoa muito especial para ele, Dom Fábio Ochoa Restrepo, que encontrou em sua fazenda A Clara, no município de Angelópolis, sudoeste de Antioquia. Depois, levou vários amigos do bairro para passear pela represa de Penhol e, após 1 hora de voo, aterrissaram para tomar café numa venda. O piloto temia que a curiosidade matasse as dezenas de pessoas que imprudentemente se aproximavam para ver a máquina. Enquanto isso, a demanda por cocaína crescia de tal maneira que surgiam novas rotas para traficar, como a do México, para onde meu pai começou a enviar carregamentos de mais ou menos 1 quilo em aviões que saíam de pistas clandestinas em Urabá, Guajira, Fredônia, Frontino e La Danta. A rota pelo México era conhecida como Las Cebolas e ocorria da seguinte maneira. A cocaína saía camuflada em grandes caminhões repletos de sacos de cebola que passavam pela fronteira na região de Laredo e depois se dirigiam a Miami. Cada veículo transportava entre 800 e 1.000 quilos. Na Colômbia, Leonidas Vargas foi sócio de meu pai nessa rota, e no México, Amado Carrillo Fuentes foi a conexão ponta firme que ele precisava para fazer a cocaína entrar nos Estados Unidos. Sua prosperidade econômica por conta da cocaína era incomparável, e ele começou a gastar o dinheiro sem reservas. Da ampla casa no bairro de Provença, onde minha mãe completou 17 anos e meu pai lhe deu de presente uma serenata do grupo argentino Los Chauchaleros, nos mudamos para uma mansão no bairro de Santa Maria de Los Angeles, a 1,5 km de distância do Clube Campestre de Medellín. Um dia, meu pai resolveu que queria virar sócio do clube, mas a diretoria negou sua entrada porque, embora tivesse muito dinheiro, não pertencia a uma família tradicional, condição requerida pela conservadora classe alta de Medellín. Ele ficou furioso e, acostumado a ter sempre sua vontade feita, entrou em contato com alguns trabalhadores do clube e lhes pagou uma fortuna para começarem uma greve, alegando baixos salários. Assim se deu, e foi a primeira e talvez única vez que o clube metido à besta fechou as portas por vários dias. Quase uma semana depois da paralisação, ele foi até lá e se reuniu com os empregados. Patrão, por quantos dias mais você quer que a gente continue a greve? Por mais uns 15, eu vou pagar tudo o que vocês precisarem, não vai faltar nada. Ah, e eu queria pedir um favor. Peguem o caminhão basculante, encham ele bastante com terra e vão dar umas voltas no campo de golfe para danificá-lo bastante. Depois, joguem toda a terra da caçamba dentro da piscina. Assim foi feito. Em nossa casa, no bairro de Santa Maria de Los Angeles, e com apenas 4 anos de idade, ganhei minha primeira moto, uma pequena Suzuki amarela, na qual meu pai mandou instalar rodas menores de cada lado, como as que se usam em bicicletas. Lembro que me ensinava a pilotá-la no final da manhã antes de ir para o escritório. Tirava as rodas laterais e corria atrás de mim, me segurando no assento, até que um dia me soltou. Deste dia em diante, me tornei um apaixonado por motos e pela indescritível sensação de liberdade que elas dão. A rentabilidade do narcotráfico levou meu pai a comprar suas 2 primeiras aeronaves, um helicóptero Hughes 500 branco, amarelo mostarda e vermelho, registro HK-2196, e um avião Aero Commander com 2 motores. Numa ocasião em que falávamos sobre essas aquisições, meu pai lembrou que em seu primeiro voo de helicóptero foi visitar uma pessoa muito especial para ele, Dom Fábio Ochoa Restrepo,
que encontrou em sua fazenda La Clara, no município de Angelópolis, sudeste de Antioquia. Depois, levou vários amigos do bairro para passear pela represa de Penhol, e após 1 hora de voo, aterrissaram para tomar café numa venda. O piloto temia que a curiosidade matasse as dezenas de pessoas que imprudentemente se aproximavam para ver a máquina. Enquanto isso, a demanda por cocaína crescia de tal maneira que com frequência surgiam novas rotas para traficar, como a do México, para onde meu pai começou a enviar carregamentos de mais ou menos 1.000 quilos em aviões que saíam de pistas clandestinas em Urabá, Lago Agira, Fredônia, Frontino e La Danta. A rota pelo México era conhecida como Las Cebolas e ocorria da seguinte maneira: a cocaína saía camuflada em grandes caminhões repletos de sacos de cebola que passavam pela fronteira na região de Laredo e depois se dirigiam a Miami. Cada veículo transportava entre 800.000 e 1.000 quilos. Na Colômbia, Leônidas Vargas foi sócio de meu pai nessa rota, e no México, Amado Carrilho Fuentes foi a conexão ponta firme de que ele precisava para fazer a cocaína entrar nos Estados Unidos. Outra modalidade utilizada para traficar era bombardear, isto é, pequenos aviões que voavam a baixa altura despejavam os carregamentos no mar perto da costa de Miami, enquanto lanchas rápidas ou pequenos veleiros recolhiam os pacotes. Também se bombardeava em pântanos dos Everglades, no sul de Miami. Mas no começo, muita droga foi perdida, pois os pacotes não eram herméticos e a cocaína se molhava. Meu pai quase nunca se gabava de suas proezas no mundo do crime, mas uma vez não aguentou. Assistíamos ao telejornal e as autoridades informavam que haviam descoberto uma nova modalidade de tráfico de cocaína, os jeans impregnados de coca. Meu pai sorriu por um bom tempo e depois disse que fora ele o inventor daquela maneira de impregnar calças com o alcaloide, e isso permitia exportá-lo legalmente para várias cidades dos Estados Unidos. Uma vez lá, os compradores lavavam as peças de roupa com um líquido especial, retiravam a coca líquida e a punham para secar. Embora não se tratasse de grandes carregamentos, meu pai disse que por vários meses aquela foi uma via segura, porque nenhuma autoridade estava preparada para detectar tamanha ousadia. Disse ainda que para evitar que os cães farejadores descobrissem a manobra, passavam nos jeans um spray especial que os espantava. Todavia, a rota dos jeans com coca caiu porque algum dedo duro nos Estados Unidos contou às autoridades. Vários dias depois, meu pai sorrindo novamente disse: "Pessoal, lembram que a minha rota dos jeans tinha caído?" "Sim, patrão." "Então, continuei mandando os mesmos jeans e o pessoal da DEA está louco da vida porque os lavam 300 vezes e não sai nada. O que a gente faz agora é impregnar as caixas nas quais os jeans vão embalados e recuperamos a droga depois que eles as jogarem fora." Com tais realizações como mafioso, meu pai já era reconhecido como um grande capo. A cada dia, mais e mais pessoas sabiam que aquele negócio era altamente lucrativo e por isso começaram a querer participar dele, incluindo boa parte das pessoas de bem de Medellín. Eu costumava ir falar com meu pai em seu escritório e via no mínimo 100 veículos estacionados num lote de um esconderijo chamado Lagos. Eu não achava nada anormal naquilo, mas alguns de seus empregados me contaram depois que num dia comum poderiam aparecer até 300 pessoas lhe propondo todo tipo de negócio. Boa parte dos visitantes casuais queria que meu pai incluísse em seus carregamentos 10 ou 15 quilos da droga deles, pois sabiam que o ganho era garantido. Por ali, passaram engraxates, ciclistas, jornalistas, empresários, políticos, militares dos mais diferentes cargos e até estrangeiros querendo tentar a sorte no tráfico. Quase sem exceções, pediam para que sua cocaína seja inclusa na Rota Funny. Também era comum ver o jovem Carlos Castano, de mensageiro, levando recados de seus irmãos ou de outros mafiosos. A ansiedade das centenas de pessoas que esperavam a vez para entrar no negócio era notada à distância. Aquela gente ficava ali 2 ou 3 dias seguidos, com a mesma roupa, sem tomar banho e sem sair do lugar, esperando uma reuniãozinha com Dom Pablo. Mas nem todas as propostas que chegavam até meu pai eram ilegais.
Um dia, um conhecido executivo da cidade foi até seu escritório e lhe propôs que investisse em uma sociedade que seria criada para a montagem das primeiras redes de gás doméstico de Medellín. Com um ar sério, ele respondeu: "Sinto muito, mas acontece que eu não faço negócios lícitos." Houve algumas vezes que tomei um susto ao ver chegarem vários policiais e entrarem na sala de meu pai. Pensei que se tratava de uma operação de busca, mas saíram poucos minutos depois. Iam atrás da ajudinha deles, de dinheiro. Meu pai havia demonstrado à exaustão que suas rotas eram muito seguras, quase infalíveis, tanto que chegou ao ponto de oferecer um seguro para os carregamentos, isto é, garantia com seu próprio dinheiro o retorno do investimento mais os lucros, para se por acaso um carregamento fosse pego. Mas meu pai e Gustavo também utilizaram uma modalidade única, dar um bônus especial aos mais próximos, aos mais fiéis. Muitas vezes meu pai disse a seus sortudos que iria dar 5 ou 10 quilos de presente, isto é, lhes dava o dinheiro equivalente a essa quantidade de droga sem que tivessem investido um único peso ou participado do negócio. Mas do mesmo jeito que era capaz de ajudar os que considerava próximos, meu pai podia chegar a extremos inimagináveis de violência, como no dia em que, conforme me contaram, mandou afogar um de seus trabalhadores numa piscina, na frente de muitas pessoas, para que servisse de lição. Disseram-me tempos depois que o ocorrido fora o seguinte: meu pai contratara como guarda de seu escritório um amigo militar que anos antes havia resgatado de helicóptero na ilha-prisão de Górgona, onde cumpria uma longa pena por homicídio. Certa vez, 200 milhões de pesos que ele guardava em um esconderijo dentro do escritório desapareceram, e logo o milico surgiu como suspeito, porque no dia anterior era seu turno. Seu destino foi selado horas depois, quando alguns empregados de meu pai encontraram o dinheiro na casa dele. Levaram-no até o escritório e meu pai mandou que todos os seus funcionários fossem até a piscina. Então, amarraram-no e jogaram na água. "Quem roubar um peso de mim morre", meu pai disse, depois que o militar já tinha se afogado, diante do olhar paralisado dos que estavam ali. Semanas mais tarde, meu pai decidiu investir uma pequena parte de seu dinheiro em Miami. Em 1981, foi para lá e comprou uma casa no bairro chique de Alton Road, em Miami Beach. Custou $700 mil, quantia que meu pai levou da Colômbia e declarou na alfândega norte-americana. Era uma mansão enorme, de 2 andares, com 5 quartos, piscina com vista para uma baía e uma das poucas da cidade com um cais particular. Gustavo Gaviria não ficou para trás e comprou um gigantesco apartamento de $1 milhão lá. Meu pai resolveu aumentar seus investimentos em imóveis e, muito rapidamente, adquiriu um complexo habitacional com 200 moradias no norte de Miami, pagando em dinheiro, que declarou na alfândega norte-americana e que foi transportado em maletas, sem o menor problema, pelo aeroporto internacional daquela cidade. A administração de todas essas propriedades viria a se tornar uma enorme dor de cabeça, pois com frequência ele recebia ligações de pessoas se queixando. Alguns crocodilos dos lagos próximos caminhavam pelos corredores do complexo. Não obstante, e contra a opinião de meu pai, Gustavo vendeu seu apartamento porque achou que a situação dos dois iria se complicar nos Estados Unidos. Mas meu pai era muito teimoso e achou que não teria problemas, uma vez que havia declarado os recursos com os quais comprara os bens. As viagens cada vez mais frequentes de meu pai para os Estados Unidos por conta de seus negócios nos levaram até Washington, onde ele resolveu provocar o rígido controle de entradas no edifício do FBI. Sem se importar com os riscos, apresentou documentos falsos na recepção, e minha mãe entregou os passaportes meu e dela. Por sorte, não houve problemas, e nós 3 fizemos a visita guiada pelo edifício. Dali fomos para a Casa Branca, onde minha mãe tirou a famosa fotografia em que estou com meu pai na frente do edifício. No fim de 1981, com o crescimento transbordante de seu negócio ilegal, meu pai e Gustavo formaram sua própria frota de aviões e helicópteros. Compraram 3 Aero Commander, um Cheyenne, um Twin Otter e um Learjet, bem como 2 helicópteros, um Hughes 500 mais novo e um Bell Ranger. O intermediário dessas aquisições foi o ex-automobilista Ricardo Cutilha Londonho,
por meio de sua empresa de importações e exportações em Miami. Conforme alguém me disse, Cutilha era também um experiente piloto de aviões, que entrava à noite nos pequenos aeroportos de Miami, roubava aeronaves por encomenda e recebia muito bem pelo serviço quando chegava com elas a Medellín. Muito já se especulou sobre as possíveis relações entre meu pai e o ex-presidente da República, Álvaro Uribe Vélez. Ao longo dos anos, os detratores de Uribe insistiram em que, quando ele foi diretor da Aeronáutica Civil, entre janeiro de 1980 e agosto de 1982, expediu licenças ilegais e favoreceu, em geral, o crescimento do narcotráfico em Medellín. Porém, como este livro não tem nenhuma intenção oculta ou comprometimento de qualquer tipo para favorecer ou manchar qualquer pessoa, pesquisei a fundo para saber com exatidão como se deu a relação entre ambos, se é que houve uma relação. Consultei tenentes e amigos de confiança de meu pai e fiquei surpreso com suas respostas, porque, na verdade, meu pai chegou a oferecer 500 milhões de pesos pela cabeça de Uribe. O motivo? Durante boa parte de sua gestão como diretor da Aeronáutica Civil, Uribe dificultou a vida no aeroporto Olaya Herrera, porque mandou acirrar os controles, as inspeções e os procedimentos para a entrada e saída de aeronaves. A intenção de acabar com a vida de Uribe não ficou apenas nessa oferta de dinheiro. Os capangas de meu pai falharam em pelo menos 3 atentados contra ele. As pessoas consultadas sobre esse assunto esclareceram que o poder de suborno de meu pai com os funcionários de campo foi mais forte que as ordens emitidas por Uribe de Bogotá. Muito também foi escrito e especulado sobre a relação de meu pai com o José Obdúlio Gaviria, seu primo. Tais apontamentos carecem de fundamento, pois lembro de ter visto meu pai xingar seu primo José Obdúlio por ele se achar de melhor família. Meu pai se referia a ele como o primo metido à besta que tenho por aí. Foram poucas as vezes que meu pai o mencionou, pois não tinha motivo algum para fazê-lo, já que José Obdúlio nunca se comportou como um parente de Pablo Escobar. Preciso dizer também que entre as milhares de fotografias da família que guardamos desde a década de 1970, José Obdúlio não aparece em evento algum. Naquela época, meu pai não tinha inimigos poderosos e tampouco assuntos pendentes na justiça, mas seu crescente poder econômico criou a necessidade de contratar os primeiros guarda-costas. Foram eles Rubem Dario Londonho, Ayuca, um jovem criminoso do município da Estrela, e Guilhermo Zuluaga, o Passarela. Pouco depois ele percebeu que precisava de alguém que fosse capaz de segui-lo de moto para onde fosse, sempre ao lado do janela do motorista. Procurou e procurou, entrevistou e testou muita gente, mas nenhum deles conseguiu acompanhar seu ritmo. Só um, Luiz Carlos Aguiar, o Mugre, que passou numa prova difícil porque meu pai se metia na contramão pelas ruas, atravessava as rotatórias em alta velocidade e subia em qualquer calçada que aparecesse pelo caminho. Mugre começou a trabalhar com meu pai em 1981 e de cara recebeu uma potente moto Honda XR200 e uma arma. Meu pai chegou em casa com seus 3 primeiros guarda-costas e disse que eles ficariam por ali e nos acompanhariam 24 horas por dia. Com o passar do tempo, meu pai, minha mãe, eu e depois minha irmã Manuela estaríamos sempre sob a proteção de um exército de delinquentes. Por conta da vida que tivemos de levar, compartilhei grande parte de minha infância com muitos dos piores criminosos do país. Meus companheiros de jogos nos esconderijos, ou aqueles que viajavam comigo, eram personagens que eu conhecia apenas por apelidos, como Palílio, Arquibald, Agonias, Arete, Otto, Mugre, Pinina, Passarela, Flaco Calaveira, Chopo, Titia, Chiquilim, Céforo, Monim, Pitufo, Orelhinhas, Cejinhas e Mistério, entre muitos outros. Por esse motivo, tornaram-se pessoas muito próximas. Lembro que os inimigos de meu pai diziam que ele tinha um exército de pistoleiros, mas ele mesmo esclarecia, brincando, que o que ele tinha era um exército de boiadas.
Ao grupo de delinquentes que começou a flutuar em torno de meu pai, se somou uma figura que vale a pena mencionar: o Pasquim. Um rapaz muito particular por sua cultura mafiosa, seu jeito de andar, seu domínio do lunfardo, linguagem dos bairros pobres de Buenos Aires, seu gosto pelas femenzinhas ou cadelinhas do tráfico, como costumava chamar seus 1001 amores. Mandava esculpi-las nuas em ouro maciço, em pendentes, correntes, anéis, pulseiras e relógios. Um homem fiel a seu revólver Smith & Wesson calibre 38 e a uma AK-47 que não largava. Eu não tinha amiguinhos com quem me distrair nos esconderijos de meu pai e acabava jogando futebol ou o Nintendo com os guarda-costas dele. Quando estávamos em poucos, brincávamos de bobinho, um jogo em que uma única pessoa tem que conseguir tirar a bola de 8 ou 10 outros. Eu sempre era o bobinho e ficava com muita raiva por não me darem a bola. A verdade é que eu não tinha muitos amigos de minha idade, porque já nessa época vários pais de família do colégio San José de la Salle haviam proibido seus filhos pequenos, meus colegas de sala, de se relacionar comigo. Dizer sou filho de Garcia Marques não era a mesma coisa que dizer sou filho de Estóbal Gaviria. E com isso vieram diversas formas de discriminação. Não cresci indo sempre ao clube campestre por morar muito perto dele. Não posso dizer que fui amigo de pessoas distintas da sociedade, pois esse tipo de gente só se aproximava de meu pai para oferecer suas propriedades em dólares, ou vender obras de arte, ou para ser inclusos no negócio dele, mas não para fazer amizade. Contudo, meu pai viveu cercado de pessoas mais corajosas de todas, que desde minha infância eu via como uma grande família, porque aquele era o meu entorno e o meu mundo, minha única realidade tangível. Voltando ao tema do narcotráfico, a construção da fazenda Nápoles e a ousada montagem do zoológico no Magdaleno Médio mudaram a rotina de meu pai e de toda a família. A fazenda se tornou uma espécie de plataforma da qual dia e noite saíam aviões repletos de cocaína para o México, para a América Central, para o Caribe e para os Estados Unidos. Quando a viagem era à noite, no começo e no fim da pista, os funcionários de meu pai colocavam aros parecidos com os que se usam em circos e os acendiam com um combustível conhecido como ACPM, que demorava bastante tempo para se apagar. Depois acendiam dezenas de lanternas e tochas que demarcavam o caminho de ponta a ponta da pista de 900 metros. Lembro que no primeiro ano novo que passamos em Nápoles, quando o pastor Lopes e sua orquestra tocaram durante um mês inteiro, numa daquelas noites, meu pai entrou na caminhonete Nissan Patrol e partiu rumo à pista, porque conforme escutei os rapazes dizerem, um voo vindo do México estava por chegar. Eram 11 horas da noite, daquela noite clara e tranquila do dia 31 de dezembro. Ele e seus trabalhadores colocaram os aros de fogo, as lanternas e as tochas, e a aeronave aterrissou sem dificuldades. Em menos de 10 minutos carregaram a cocaína, mudaram o registro e a bandeira do avião, que decolou novamente. Depois apagaram as tochas e os aros, enfiaram as lanternas em sacos e voltaram para a festa. Meu pai se esforçava para tentar evitar que eu me metesse nas coisas dele, mas às vezes era em vão, pois tudo isso era visível do campo de futebol da fazenda, onde estávamos soltando fogos. Falei com muitas pessoas para recriar os acontecimentos para este livro, e me chamou a atenção como todos falaram a respeito da capacidade que meu pai tinha para enganar as autoridades. Quando uma pista sua era localizada e destruída, ele achava outra rapidamente. Se um laboratório fosse descoberto, ele montava outro em poucos dias. Um dos truques que quase todos mencionaram foi o de uma pista de aterrissagem localizada numa planície a 1 hora de distância da fazenda, próxima a uma região conhecida como Lecheria. Quando se chegava ao local, via-se apenas uma estrada sinuosa e uma casinha de campo pela metade. Ocorre que a planície era perfeita para o pouso e tinha quase 1 quilômetro de comprimento. Meu pai mandou plantar pasto de tal maneira que do ar se visse apenas uma estrada sinuosa com uma casa humilde cortada ao meio. O truque consistia no seguinte: a suposta casinha de campo estava em cima de um trailer com rodas.
Era puxado alguns metros por uma caminhonete, de modo que deixava o caminho livre para os aviões que chegavam e saíam. Meu pai a projetou e mandou construí-la para confundir os aviões de reconhecimento da Força Aérea e os helicópteros antidrogas da polícia, que quando passavam ali por cima, viam apenas uma bela paisagem. Mas quando se anunciava a chegada de um voo trazendo coca, um homem movia o trailer com a casa e de repente surgia uma pista de aterrissagem de 1000 metros. As oscilações diárias do tráfico de coca, já que todas as etapas da cadeia eram clandestinas, forçavam meu pai e Gustavo a buscar novas e melhores rotas para o envio de coca para os Estados Unidos. Por isso, faz-se necessário citar aqui o tráfico de coca através da ilha de Cuba. A respeito desse tema, devo dizer que, nas investigações para este livro, vários dos homens que trabalharam com meu pai comentaram que, de fato, muitos de seus carregamentos saíram de lá, com a cumplicidade de altos oficiais do regime cubano. Para realizar tal tarefa, enviaram Jorge Avendanho, o Crocodilo, para a Havana. Ele recebia os aviões provenientes da Colômbia numa pista de aterrissagem na costa leste cubana, e depois encaminhava a coca em lanchas rápidas até Isla Morada, ao sul de Miami, na rota até Key West. Essa complexa manobra funcionou sem qualquer contratempo por anos, até que os militares cúmplices de meu pai foram descobertos, acusados de trair a pátria e fuzilados em 1989, após um longo julgamento. Nunca falamos sobre esse assunto com meu pai, mas o interesse de seus homens pelas notícias vindas de Cuba sobre o escândalo deixou claro para mim naquela época que havia acontecido algo muito grave relacionado a meu pai. Tendo obtido experiência por ter de lidar dia e noite com os diferentes elos da cadeia do tráfico de cocaína, um belo dia meu pai resolveu parar de processar a pasta de coca por causa dos constantes problemas nos laboratórios, que sofriam com frequência operações de busca das autoridades, mas também se cansou da deficiente manipulação dos insumos químicos que causavam constantes explosões, com mortos e feridos. Assim, dedicou-se exclusivamente ao transporte do alcaloide por suas rotas, que continuavam sendo seguras, sobretudo Fani e Platanal. Em pouco tempo, tornou-se um dos maiores transportadores de cocaína, mesmo cobrando muito caro para os narcos que queriam enviar seu produto para o exterior. No final de 1981, meu pai já havia se consolidado como o número 1 no tráfico de cocaína, mas ele não queria ser só mais um narcotraficante. E Gustavo entendeu isso quando chegou sorrindo para lhe contar que 3 aviões carregados de coca haviam chegado a seu destino. Pablo, os 3 chegaram direitinho. Muito bem, já temos o poder econômico, agora vamos atrás do poder político. Meu pai estava prestes a entrar na areia movediça da política, que seria sua perdição. A leitura desse livro continuará no próximo vídeo. Se você chegou até aqui, peço que deixe seu joinha e se inscreva em nosso canal para não perder os próximos vídeos. Obrigado e até a próxima!